Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim mostrar para vocês o passo a passo de como eu faço os meus aventais de tecido. Lembrando que eu não sou costureira, mas eu gosto de inventar, então eu vou passar para vocês certinho as medidas. Eu fiz o desenho aí, ó, a parte de baixo, né, que é onde fica a parte franzidinha. O tecido ele é 90 de largura por 55 de altura, já contando com a costura, né? O cos é 2 pedaços, tá? Duas faixas de 45 por 8. A parte de cima do busto é 58 por 30, a gente vai dobrar essa parte aí. E as faixas laterais é de 72 por 10 e a outra 56 por 10, tá bom? Essas são as medidas que eu uso nos meus aventais. Vou mostrar agora pra vocês cortado, ó. Aí a parte do cos, as alças de cima, a parte do busto, tá bom? Que ela é dobrada ao meio, por isso que é aquela medida. O cos. E essa é a parte de baixo, que é 90 centímetros de largura, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora o passo a passo de como que eu faço. Espero que vocês entendam. Pra começar, a gente vai já costurar todas as alças. A gente vai pegar a parte da alça, dobrar no meio e passar uma costura de fora a fora nela, deixando só uma parte aberta. Então, com o pé de máquina, eu dou um retrocesso e costuro ela a parte de cima e a lateral inteira. Não preciso passar nas duas laterais, porque uma já é fechada. Então, eu costuro ela inteira, ó. Fiz a costurinha lá em cima com retrocesso. Depois, eu desci até o final dela, sempre alinhando certinho, para a costura ficar bem certinha. Um pé de máquina até o final das alças. Isso já vou fazer em todas as alças, tá bom? Para já adiantar. E aí, no finalzinho, a gente dá o retrocesso e dá tudo certo. Depois que a gente costura a alça, a gente vai desvirar ela. Ela tá do lado avesso, né, com a costura. Nós vamos desvirar ela inteira, tá bom? E nós vamos passar, ó, desvirei pra vocês verem. E agora a gente vai fazer o acabamento. A gente vai costurar com o pezinho de máquina também toda a lateral, a mesma lateral que a gente fez a costura por dentro, a gente vai fazer um pezinho de máquina por fora para ficar um acabamento bem bonitinho. Lembrando que eu não sou costureira, tá, pessoal? Eu vi um vídeo aqui no YouTube também, vi mais ou menos como que fazia, adaptei pro modelinho também que eu queria e deu super certo, por isso eu quero compartilhar com vocês. Claro que se você não sabe costurar, não tem uma máquina em casa, você pode comprar de mim, que eu também vendo, tá bom? A gente costura até o final, dá aquele retrocesso. Não precisa costurar essa partinha que fica aberta, porque a gente vai tampar ela, vai esconder ela na hora que juntar nas outras peças. E fica assim, gente, o acabamento bem bonitinho. A gente costura ele de fora a fora, e isso nós vamos fazer em todas as partes, tá? Agora, nós vamos costurar a parte do busto, que é aquela partinha menor de cima. A gente vai dobrar o tecido no meio e passar uma costura nas duas laterais também. A parte de baixo já fica fechada, porque a gente dobrou o tecido. Desculpa aí que eu bati na máquina. E aí, a gente vai deixar a parte de cima aberta e desvirar. A gente desvirando ela, a gente pega alguma coisa pontudinha, cuidado para não rasgar o tecido, e aí empurra as lateraisinhas para ela ficar bem quadradinha. Nós vamos fazer a mesma coisa, um pezinho de máquina para fazer acabamento do lado de fora, depois que já tiver desdobrado. Nisso, a gente vai fazer nela inteira, nas 3 partes, tá vendo que bonitinho que fica? E deixar só a parte de cima aberta, porque agora a gente vai fechar e colocar a alça. Eu achei que tava filmando e não filmou, gente. Mas a gente fecha em cima também e já coloca a alça na parte de cima, tá bom? Essa é a parte agora de baixo da saia. A gente vai dobrar 2 vezes o tecido nas lateraisinhas e passar a costura de fora a fora, deixando só a parte de cima também sem costurar, porque a gente vai costurar na outra parte. Então, dobrou 2 vezes, a gente dobra 2 vezes. Pra quem não tem o costume, essa parte é bem chatinha de fazer, gente, mas dá certo. Dobra 2 vezes, retrocesso e costura ela de fora a fora, sempre dobrando para ficar bem bonitinho a costura, para ficar bem bonitinho o acabamento, tá bom? Nisso a gente vai fazer na parte inteira da saia, tá bom? Só deixar a parte de cima sem costura. Olha aí como que ficou. Fiz em toda a volta dela, deixei só a parte de cima. Agora, a gente vai pegar a parte do cos. O cos são 2 partes, tá? Então, a gente vai pegar a primeira parte, eu vou aproximar a máquina aqui, para vocês verem. Ó,
o cos, a gente deixa lá um dedinho e junta a parte de baixo da saia. Deixamos um dedinho, coloca ali o cos na saia e dá um retrocesso ali para já juntar as duas. E agora, gente, é a parte que nós vamos franzir ela. Aí eu já coloquei um alfinete no final do nosso cos para me saber aonde que vai acabar, para ficar só o meio ali, para me saber que aquela parte eu tenho que franzir. Tá bom? Então, já deixei o alfinete ali. Então, toda essa parte que ficou no meio aqui sobrando, eu preciso franzir ela. E aí, eu vou franzindo um dedo mais ou menos de largura, um dedo e meio, tá bom? Não tem uma medida exata. Então, eu vou franzindo e vou costurando para prender o franzido, tá bom? E eu batendo na máquina, no celular toda hora que eu tava filmando. Vou lá, dobro novamente, deixando um espacinho da outra e costuro. Nisso, eu vou fazer até o final. Vou dobrando, vejo para ficar tudo igualzinho a dobra, a mesma largura, para ficar bem bonitinho e costuro de novo. Dobre isso, gente, a gente vai fazer até o final, tá bom? É bem, sim, faz com calma, com paciência, para ficar bem delicadinho, bem bonitinho. Aqui eu só dei uma adiantada pro vídeo não ficar muito longo, mas eu fui dobrando e fui costurando no cos. O cos é bem rente, tá? A parte do cos com a parte de cima da saia é bem rente ali. E aí a gente costura, chegou no final, dá um retrocesso. E olha só que gracinha que fica, gente. Corta a linha ali, puxa a linha, corta a linha. E olha que gracinha que fica o franzido. Essa é a parte de dentro, né? Aí depois que a gente for abrir o cos, que a gente for costurar, olha como que fica lá a parte de fora. Que gracinha que fica. E aí, gente, essa outra parte, esqueci que não tava filmando de novo. Eu juntei a segunda parte do cos, né, com essa primeira, uni certinho e costurei. Eu usei a mesma linha que eu já tinha costurado. Coloquei a parte para baixo e costurei em cima da mesma linha que eu já tinha costurado para ficar bem certinho. Essa parte eu aproximei aqui, que é a parte de acabamento do cos. Nas lateralzinhas que a gente deixou um dedo, lembra que a gente deixou um dedo lá? Agora a gente vai passar a costura nele, mas a gente já vai colocar a alça da cintura. Então, a gente coloca a alça no meio aí e deixa um dedinho abaixo pra gente costurar, tá bom? Então, colocou a alça ali com a parte da costura pra cima, a gente costura aquele um dedinho que a gente deixou sobrando, tá? Já com a alça, e olha só como que fica, ó. Ali eu costurei, quando a gente desdobra, onde a gente costurou, a alça já fica certinho na cintura, olha só, tá vendo? Com a parte aqui da costurinha pra baixo. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? A gente costura, dá um retrocesso aí da onde a gente parou a costura da última vez, e no mesmo lugar que a gente deixou um dedinho, a gente vai descer costurando também e já colocando a outra alça. Cuidado para vocês colocarem a alça pro mesmo lado, tá? A parte da costura, para ficar do mesmo lado, para não ficar um lado com a costura para baixo, outro lado com a costura para cima. Desci ali, puxo a parte da saia para não pegar na costura e costurei, gente. Ai, meu celular é uma benção. Eu achei que tava filmando de novo e não tava. Mas, enfim, depois que eu coloquei as alças, eu costurei inteiro e fiz o acabamento igual na parte de cima que eu expliquei. É a mesma coisa no cos, a gente costura e faz o acabamento depois fechando em cima e costura por fora também. E aí, a gente vai unir a parte do busto com a saia. A gente mede o meio da saia com o meio do busto em cima e costura ali no meio para ficar desse jeito aí. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha explicado direitinho, mas qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tá? Depois de costurado, você pode decorar do jeito que você quiser. Esse avental tem feito um sucesso aqui e eu espero muito ajudar vocês. Beijo!